Segunda-feira eles vão entender por que nunca se deve mexer com quem sabe demais. Dizem que você só conhece verdadeiramente uma empresa no dia em que sai dela. Depois de 17 anos dedicados a Tech Solutions, descobri que essa máxima é mais verdadeira do que gostaria. Meu nome é Erika, e esta é a história de como transformei minha demissão no maior caso de justiça corporativa de Curitiba. Naquela sexta-feira de inverno, o céu estava coberto por nuvens pesadas, típicas de julho na capital paranaense. Sentada em minha mesa no 10º andar, eu observava a movimentação frenética do departamento de TI através das paredes de vidro da minha sala. Como especialista em segurança de dados, eu tinha uma posição privilegiada, não pelo status, mas pela visão panorâmica que me permitia observar tudo e todos. O e-mail chegou às 16h37. Reunião urgente com RH. 17 mas simples assim. Eu já tinha visto aquele mesmo e-mail ser enviado para dezenas de colegas ao longo dos anos. Sempre às sextas-feiras. Sempre próximo ao fim do expediente. Era o beijo da morte corporativo. Ajeitei meu blazer preto, o mesmo que usei em minha primeira entrevista ali, tantos anos atrás, e segui pelo corredor. Passar pela mesa de Eduardo, o novo diretor financeiro, foi inevitável. Ele sorriu. Aquele sorriso ensaiado de executivo que mascara segundas intenções. Aos 39 anos, Eduardo era o queridinho da diretoria, especialmente de João Carlos, o presidente. Em apenas 8 meses no cargo, já havia otimizado diversos processos. Processos estes que eu vinha monitorando silenciosamente. Boa tarde, Erika, ele disse, sem tirar os olhos da tela do notebook. Reunião importante? Sempre são, respondi, mantendo o tom neutro que aperfeiçoei ao longo dos anos. O mesmo tom que usei quando descobri as primeiras irregularidades em suas planilhas financeiras, 3 meses atrás. A sala do RH estava com ar-condicionado gelado demais, como sempre. Marina, a gerente de recursos humanos, tentava mascarar seu desconforto com um sorriso profissional. Ao seu lado, um rapaz do jurídico que eu nunca tinha visto antes. Péssimo sinal. Erika, obrigada por vir. Marina começou, suas mãos inquietas sobre uma pasta azul. Infelizmente, devido a uma reestruturação estratégica, deixei minha mente vagar enquanto ela recitava o script corporativo. Reestruturação, momento desafiador, novas diretrizes, todas aquelas palavras vazias que empresas usam para dourar a pílula da demissão. Eu poderia ter completado cada frase. Afinal, quantas vezes eu não tinha acompanhado essas reuniões remotamente, através dos logs do sistema? Seus acessos serão desativados imediatamente, continuou Marina, sua voz tremendo levemente. Ela sabia que eu era responsável por toda a infraestrutura de segurança da empresa. O departamento de TI já foi notificado para fazer a transição. Claro, respondi, mantendo minha expressão neutra. O que eles não sabiam era que eu já tinha preparado minha saída há semanas. Cada arquivo importante, cada log suspeito, cada evidência das operações questionáveis de Eduardo. Tudo estava seguramente armazenado em backups externos, protegidos por criptografia que só eu conhecia. Assinei os documentos com uma calma que deixou Marina visivelmente nervosa. Enquanto ela explicava sobre os procedimentos de devolução do crachá e recolhimento dos pertences, minha mente já estava alguns passos à frente, planejando os próximos movimentos. Voltei à minha sala para recolher meus pertences. A caixa de papelão, aquele clichê de demissões, já estava sobre minha mesa. Enquanto guardava minha caneca do Star Wars e algumas fotos, vi Eduardo passar novamente, dessa vez parando, à porta. É uma pena, ele disse, sem parecer sentir pena alguma. Mas sabe como é? Precisamos de sangue novo, ideias mais alinhadas com a nova gestão. Levantei os olhos lentamente, encontrando seu olhar prepotente. Verdade, respondi, colocando o último item na caixa, um pendrive aparentemente comum, mas que continha a chave para sua queda. Mudanças são necessárias. No elevador, sozinha com minha caixa de memórias, permiti-me um pequeno sorriso. Eles queriam me silenciar, me afastar antes que eu pudesse expor o que descobri. Mal sabiam que já era tarde demais. Ao atravessar a recepção pela última vez,
Olhei para o grande logo da Tech Solutions na parede. Por 17 anos, aquele símbolo representou minha segunda casa. Agora, era apenas o lembrete de que lealdade corporativa é uma via de mão única. Quando o ar frio de Curitiba atingiu meu rosto no estacionamento, peguei o celular e disquei um número familiar. Cláudia, sou eu, Érica. Lembra quando você disse que eu deveria procurar você se algo acontecesse? Então, vamos tomar um café? Dirigi para casa naquela noite com uma sensação estranha no peito. Não era raiva nem tristeza. Era a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha história. E ela estava longe de terminar. O Café Garota de Ipanema, no centro de Curitiba, era um daqueles lugares que parecem ter parado no tempo. Sentada, em uma mesa nos fundos, observei Cláudia remexer seu café com a mesma expressão determinada que eu conhecia de anos atrás, quando ainda éramos colegas de trabalho. Agora, aos 45 anos e atuando como advogada trabalhista, ela emanava uma confiança que só a experiência e algumas cicatrizes podem trazer. Então eles finalmente fizeram, ela comentou, colocando a xícara sobre o pires de porcelana. Honestamente, Érica, estou surpresa que tenha demorado tanto. O café estava lotado, com o burburinho típico de uma tarde de sexta-feira. O aroma de grãos recém-moídos misturava-se às conversas animadas das mesas vizinhas, criando uma cortina sonora perfeita para a nossa conversa. Você tinha razão, admiti, girando meu próprio café intocado. Sobre tudo. Sobre Eduardo, sobre João Carlos, sobre os contratos fantasmas. Cláudia assentiu lentamente. 3 anos atrás, ela havia sido demitida da Tech Solutions após denunciar assédio moral na diretoria. Na época, eu não tinha me posicionado. Era mais seguro permanecer neutra, invisível. Esse pensamento agora me causava náusea. Me mostre, ela pediu, inclinando-se para a frente. Peguei meu notebook e inseri o pendrive. Na tela, dezenas de arquivos começaram a se materializar. Planilhas financeiras, e-mails, registros de transferências bancárias. 3 meses de investigação meticulosa, documentando cada movimento suspeito de Eduardo. Começou com pequenas inconsistências. Expliquei, navegando pelos arquivos. Contratos de consultoria com empresas que não existiam, notas fiscais duplicadas, pagamentos superfaturados. No início eram valores menores, mas nos últimos 2 meses ficaram mais ousados. Cláudia completou, seus olhos percorrendo rapidamente os números na tela. Clássico. Começam testando as águas. E quando ninguém nota... Exato. Mas o pior não são os desvios. Abri uma pasta específica, protegida por várias camadas de criptografia. É isso aqui. Os olhos de Cláudia se arregalaram ao ver os documentos. Eram e-mails trocados entre Eduardo e João Carlos, discutindo explicitamente como limpar certas operações dos registros oficiais. O presidente não só sabia de tudo, como ativamente participava do esquema. Isso explica muita coisa, Cláudia, murmurou, sua expressão endurecendo. A forma como trataram meu caso, as demissões sem justificativa, os bônus misteriosos da diretoria. Um grupo de executivos entrou no café, rindo alto e ajustando suas gravatas. Por um momento, me vi neles, ou melhor, na pessoa que eu costumava ser. Sempre seguindo o protocolo, sempre mantendo as aparências, sempre fingindo não ver o que acontecia nos bastidores. Qual é o plano? Cláudia perguntou, fechando o notebook. Porque você tem um plano, não é? Te conheço há tempo demais para acreditar que reuniu todas essas provas só para guardar. Tomei um gole do café, agora frio. Tenho uma reunião marcada com o Conselho Fiscal para segunda-feira de manhã. Eles não sabem o assunto, mas aceitaram me receber como ex-funcionária, que quer compartilhar preocupações sobre processos internos. Cláudia sorriu. Aquele sorriso que já tinha feito muitos executivos prepotentes tremerem em audiências trabalhistas. E você quer que eu... Quero que você esteja lá comigo, completei. Não como advogada, mas como testemunha. Você conhece
A empresa por dentro e por fora. Conhece as pessoas, as histórias, os padrões. Vai ser uma manhã interessante, ela comentou, finalmente relaxando contra o encosto da cadeira. Mas, Érica, você tem certeza? Isso vai queimar todas as pontes. Na nossa área, as pessoas falam. Pode ficar difícil conseguir outro emprego. Corporativo depois. A pergunta pairou no ar, pesada como as nuvens que agora cobriam o céu curitibano. Era a mesma questão que tinha me mantido acordada nas últimas noites. Vingança ou justiça? Denúncia ou silêncio? O caminho seguro ou o caminho certo? Sabe o que é engraçado? Respondi, observando a chuva que começava a cair lá fora. Por 17 anos, eu fui a pessoa que todo mundo confiava para guardar segredos. A especialista em segurança que protegia os dados, que mantinha tudo nos conformes, que nunca causava problemas. E agora? Agora eu percebo que às vezes a maior lealdade é justamente não guardar certos segredos. Peguei minha bolsa, começando a juntar minhas coisas. Não é sobre vingança, Cláudia. É sobre todas as pessoas que foram prejudicadas enquanto eu ficava em silêncio. Sobre todos os Eduardos que acham que podem fazer o que quiserem. Porque pessoas como eu nunca vão falar. Cláudia também se levantou, colocando sua parte do pagamento sobre a mesa. Segunda-feira, então? Segunda-feira, confirmei. Ah, e Cláudia, obrigada por ter tentado me avisar há 3 anos. Melhor tarde do que nunca. Ela respondeu com um sorriso compreensivo. Saímos para a chuva, cada uma seguindo seu caminho. No meu apartamento, passei a noite organizando as provas, preparando apresentações, antecipando perguntas e objeções. Mas uma parte da minha mente continuava voltando para aquela última conversa com Eduardo no escritório. Mudanças são necessárias, eu tinha dito. E pela primeira vez em muito tempo, realmente acreditava nisso. O final de semana mais longo da minha vida começou com uma mensagem inesperada. Era sábado de manhã, quando meu celular vibrou com uma notificação do LinkedIn. Eduardo Santos visualizou seu perfil. Fiquei observando a tela por alguns segundos, imaginando o que passava pela cabeça dele. Medo? Desconfiança? Ou seria apenas a arrogância de sempre, aquela certeza de que estava intocável? Meu apartamento no bairro do Água Verde, normalmente um refúgio de tranquilidade, parecia diferente naquela manhã. As paredes bege que nunca me incomodaram agora pareciam testemunhas silenciosas de uma vida dedicada à neutralidade. Quantas noites eu tinha passado ali, sozinha com meu notebook, catalogando as evidências das irregularidades que descobria, sem fazer nada a respeito. O som da cafeteira elétrica preencheu a cozinha, enquanto eu repassava mentalmente cada detalhe do que estava prestes a fazer. Na mesa da sala, meu notebook exibia uma apresentação meticulosamente preparada para o Conselho Fiscal. Cada slide era uma bomba prestes a explodir, cada documento uma peça do quebra-cabeça que Eduardo e João Carlos tanto se esforçaram para esconder. O telefone tocou novamente. Era Cláudia. "Temos um problema", ela disse sem preâmbulos. "Acabei de receber uma ligação de uma antiga colega do jurídico. Eduardo convocou uma reunião emergencial com parte da diretoria para hoje à tarde." Senti meu estômago revirar. "No sábado?" "Exatamente. E mais, ele solicitou um levantamento completo de todos os acessos aos sistemas financeiros nos últimos 6 meses. Respirei fundo, tentando manter a calma. Era previsível que eles começariam a se movimentar, mas não esperava que fosse tão rápido. "Eles não vão encontrar nada", respondi, mais para me convencer do que a ela. Fui extremamente cuidadosa com os rastros digitais. "Não é só isso, Érica." A voz de Cláudia tinha um tom de urgência que eu raramente ouvia. "Eles estão preparando um contra-ataque. Provavelmente vão tentar desacreditar você antes mesmo que abra a boca na segunda-feira." Caminhei até a janela, observando a movimentação da rua. Um casal passeava com seu cachorro, uma senhora carregava sacolas do mercado, um grupo de jovens ria em frente à padaria. Vidas normais, pessoas que não precisavam carregar o peso de segredos corporativos. "Talvez devêssemos adiantar",
sugeri, uma ideia começando a se formar. Enviar parte das evidências para alguns membros do conselho ainda hoje. Não. A resposta de Cláudia foi categórica. É exatamente o que eles querem. Se você começar a vazar informações antes da reunião oficial, eles podem usar isso contra você. Acusações de roubo de dados corporativos, violação de confidencialidade. Ela estava certa, é claro. Era o tipo de armadilha que eu mesma teria identificado em outros tempos, quando ainda era a guardiã dos segredos da empresa. O que me preocupa, continuei, voltando para meu notebook, é quantas pessoas eles já prejudicaram. Não são só os desvios de dinheiro, Cláudia. São as vidas afetadas, as carreiras destruídas. Como a minha, como a sua, como a do Carlos da contabilidade, que foi demitido quando começou a fazer perguntas sobre as notas fiscais duplicadas. Como a da Ana Maria do financeiro, que teve um colapso nervoso depois de meses de assédio moral. Houve um momento de silêncio na linha. Vou te mandar alguns documentos, Cláudia finalmente disse. Processos trabalhistas dos últimos 2 anos. Vamos fortalecer ainda mais nosso caso, mostrar o padrão de comportamento. Passei o resto do sábado organizando as novas informações, cruzando dados, estabelecendo conexões. Cada processo, cada depoimento, cada documento reforçava a mesma história. Uma cultura tóxica de poder e impunidade, protegida por camadas e mais camadas de silêncio corporativo. No domingo, a ansiedade atingiu seu ápice. Tentei me distrair, com uma caminhada no Parque Barigui, mas cada rosto que via me fazia pensar se não era algum funcionário da empresa, alguém que poderia estar me observando. A paranoia é uma companheira insistente quando você carrega segredos pesados demais. À noite, recebi mais uma mensagem no LinkedIn. Dessa vez, era de João Carlos. Érica, soube que você solicitou uma reunião com o conselho. Que tal conversarmos? Antes, podemos resolver qualquer mal-entendido de forma amigável. Mal-entendido. A palavra me fez rir de forma amarga. Era assim que eles viam tudo. Problemas a serem varridos para baixo do tapete, questões a serem resolvidas com acordos, silenciosos e ameaças veladas. Não respondi à mensagem. Em vez disso, abri meu e-mail e comecei a digitar. Prezados membros do Conselho Fiscal, confirmo minha presença na reunião de amanhã, às 9h. Conforme solicitado, apresentarei evidências concretas de graves irregularidades na gestão atual da empresa. Atenciosamente, Érica Silva. Curto, direto, sem margem para interpretações. O tipo de mensagem que eu gostaria de ter enviado anos atrás, quando vi os primeiros sinais de que algo estava errado. Antes de dormir, fiz uma última verificação em todos os arquivos. Cada documento estava em seu lugar, cada evidência pronta para ser apresentada. Na mesa da sala, separei o blazer azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Não o preto da demissão, não o cinza da submissão. Azul, como o céu depois da tempestade. Deitada na cama, olhando para o teto, pensei em todas as vezes que tinha me calado. Todas as vezes que tinha escolhido a segurança do silêncio. Amanhã seria diferente. Amanhã, finalmente, minha voz seria ouvida. E que Deus ajudasse Eduardo e João Carlos, porque eu não teria misericórdia. Segunda-feira amanheceu com uma garoa fina típica de Curitiba. Às 8h30, estacionei meu carro no mesmo lugar de sempre. 17 anos de hábito não se desfazem em 3 dias. A diferença é que desta vez eu não era mais a funcionária discreta do departamento de TI. Era uma tempestade prestes a desabar. Cláudia me esperava no café, em frente ao prédio da Tech Solutions, seu terno cinza impecável contrastando com a expressão tensa. Eles já estão todos lá em cima, ela informou, apontando para o 15º andar, onde ficava a sala do conselho. Eduardo chegou há meia hora, parecia nervoso. Bom, respondi, ajustando meu blazer azul marinho. Ele deveria estar. O saguão do prédio estava como sempre. O mesmo segurança, as mesmas câmeras, o mesmo mármore polido refletindo passos, apressados.
Marcos, o segurança que me conhecia há anos, hesitou por um momento antes de entregar o crachá de visitante. Seus olhos diziam o que sua boca não podia. Ele sabia que algo grande estava para acontecer. No elevador, Cláudia apertou minha mão brevemente. Lembre-se, eles vão tentar te desestabilizar. Vão jogar baixo. Eu sei, e sabia mesmo. Tinha passado a noite ensaiando cada possível ataque, cada tentativa de desqualificação. Mas dessa vez eu não sou a funcionária assustada tentando manter o emprego. Sou a pessoa que tem tudo a perder, e justamente por isso não tenho nada a perder. As portas do elevador se abriram no 15º andar, e imediatamente senti a atmosfera carregada. Sandra, a secretária do conselho, nos conduziu até a sala de reuniões principal. Através das paredes de vidro, pude ver que todos já estavam lá. Os 5 membros do Conselho Fiscal, Eduardo e, surpreendentemente, João Carlos. Que interessante, murmurei para Cláudia. O presidente não costuma participar dessas reuniões. Ratos deixam o navio quando ele começa a afundar. Ela respondeu no mesmo tom baixo. Entramos na sala e o silêncio foi imediato. Dr. Ricardo, presidente do Conselho Fiscal, levantou-se para nos cumprimentar. Seus olhos passaram rapidamente de mim para Cláudia, e pude ver o momento exato em que ele reconheceu minha acompanhante, a ex-funcionária que tinha processado a empresa por assédio moral. Senhores, bom dia. Comecei, conectando meu notebook ao projetor. Agradeço a oportunidade de... Antes de começarmos, Eduardo interrompeu, sua voz transbordando falsa preocupação. Acho importante contextualizar o conselho sobre a situação. A senhora Érica foi recentemente desligada da empresa por questões de desempenho e... Por questões de desempenho. Pela primeira vez em 17 anos, permiti que minha voz carregasse todo o desdém que sempre precisei esconder. Interessante. Então não foi porque eu descobri seus esquemas de desvio de verba através de empresas fantasmas? O rosto de Eduardo empalideceu ligeiramente. João Carlos se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Isso é uma acusação muito séria. Dr. Ricardo interveio, sua expressão agora muito mais atenta. E bastante específica. Sim, concordei, abrindo o primeiro arquivo. E cada palavra que eu disser nos próximos minutos será respaldada por evidências concretas. Durante a próxima hora, apresentei metodicamente cada prova que havia coletado. Contratos superfaturados, com empresas inexistentes, transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores. A cada novo slide, a sala ficava mais tensa. Eduardo alternava entre tomar notas furiosamente e lançar olhares assassinos em minha direção. Isso é absurdo! Ele finalmente explodiu, quando mostrei os registros de uma transferência particularmente alta. Esses documentos foram claramente adulterados. Ela teve acesso indevido aos nossos sistemas e... Indevido? Sorri, abrindo uma nova pasta. Você quer dizer o acesso que o próprio João Carlos me garantiu em março, quando pediu uma auditoria completa dos sistemas? Tenho o e-mail aqui, com sua autorização expressa. João Carlos, que até então mantinha um silêncio sepulcral, finalmente se manifestou. Érica, vamos ser razoáveis. Qualquer preocupação que você tenha pode ser discutida internamente. Não precisamos envolver o conselho em... Como foi feito com a Cláudia? Cortei indicando minha acompanhante. Ou com Carlos da contabilidade? Ou Ana Maria do financeiro? Quantas vidas precisam ser destruídas antes que alguém diga, chega? A sala caiu em um silêncio pesado. Dr. Ricardo olhava fixamente para os documentos à sua frente, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Os outros membros do conselho cochichavam, entre si, ocasionalmente lançando olhares chocados na direção de Eduardo e João Carlos. Se me permitem, Cláudia se manifestou pela primeira vez, sua voz calma, mas firme. Gostaria de apresentar alguns dados complementares. Ela abriu sua pasta, revelando uma série de processos trabalhistas. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de 300% nas ações por assédio moral e demissões sem justa causa. Curiosamente, esse aumento coincide com o início da gestão atual. Foi a gota d'água para Eduardo.
Ele se levantou bruscamente, derrubando sua cadeira. Isso é uma conspiração, uma tentativa de vingança de duas funcionárias descontentes que... Chega! A voz de Dr. Ricardo trovejou pela sala. Senhor Eduardo, sente-se. Senhora Érica, a senhora tem mais alguma evidência a apresentar? Abri o último arquivo, o e-mail, que Eduardo havia enviado a João Carlos discutindo explicitamente como limpar certas operações dos registros oficiais. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Doutor Ricardo, falei, minha voz agora mais suave. Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque passei 17 anos protegendo os segredos desta empresa, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas existem segredos que não merecem proteção. O presidente do conselho se levantou lentamente. Esta reunião está suspensa. Eduardo, João Carlos, permaneçam na sala. Os demais conselheiros, por favor, me acompanhem à sala adjacente. Senhorita Érica, doutora Cláudia, agradeço suas apresentações. Entraremos em contato ainda hoje. Enquanto recolhíamos nossos pertences, senti o olhar de Eduardo queimando em minha direção. Mas desta vez não desviei. Encarei-o de volta, deixando-o ver nos meus olhos toda a certeza do que eu havia feito. No elevador, descendo em silêncio, Cláudia finalmente falou. Você está bem? Olhei para meu reflexo no espelho do elevador. A mulher de blazer azul, costas retas, olhar firme. Não era mais a Érica que se escondia nas sombras. Nunca estive melhor. As 48 horas seguintes à reunião com o Conselho Fiscal foram um turbilhão. A notícia se espalhou pela Tech Solutions, como fogo em palha seca, primeiro em sussurros pelos corredores, depois em manchetes nos principais portais de tecnologia do país. Escândalo financeiro abala gigante do setor de TI em Curitiba. Eduardo foi afastado na mesma tarde de segunda-feira. João Carlos tentou renunciar discretamente na terça, mas o conselho recusou sua renúncia. Ele precisaria responder pelos atos durante a investigação interna. Em menos de 2 dias, 17 anos de poder e impunidade desmoronaram como um castelo de cartas. Na quarta-feira, sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá de camomila, tinha abandonado o café depois de tantas noites insones. Recebi uma ligação inesperada de Dr. Ricardo. Senhorita Érica, sua voz soava diferente, mais humana que o tom corporativo de sempre. Primeiramente, gostaria de agradecer sua coragem. O que a senhora fez? Bem, não é todo dia que alguém sacrifica tanto pelo que é certo. Observei uma garça pousada no parapeito do prédio em frente, sua plumagem branca contrastando com o céu cinzento de Curitiba. Não foi sacrifício, Dr. Ricardo. Foi libertação. Bem, é sobre isso que quero falar. O Conselho está implementando mudanças significativas na estrutura de governança da empresa. Estamos criando um comitê de ética e compliance totalmente independente, e gostaríamos que a senhora o presidisse. A proposta pairou no ar como a garça que agora alçava voo. Era tentador. A chance de implementar mudanças reais, de transformar o sistema por dentro. Anos atrás, teria sido meu sonho. Agradeço a oferta, Dr. Ricardo, mas preciso recusar. Posso perguntar por quê? Levantei-me, caminhando até a beirada da varanda. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam em seus arranha-céus de vidro. Porque aprendi que algumas vezes precisamos deixar algo morrer para podermos renascer. Naquela mesma tarde, encontrei Cláudia no mesmo café onde tudo tinha começado. Ela estava radiante. A notícia do escândalo tinha feito outros ex-funcionários procurarem seu escritório de advocacia, cada um com sua própria história de abuso corporativo para contar. E agora? Ela perguntou, depois que contei sobre a oferta do conselho. Qual é o próximo passo? Tirei um cartão de visita da bolsa e deslizei pela mesa. Era simples, elegante, com letras em azul marinho, a mesma cor do blazer que tinha usado na reunião do conselho. Érica Silva Consultoria em Ética Corporativa e Proteção ao Trabalhador, porque todo segredo tem seu preço. Você está brincando. Cláudia pegou o cartão,
um sorriso se abrindo em seu rosto. Quando? Registrei a empresa ontem. A ideia é oferecer consultoria para profissionais que enfrentam situações similares: assédio moral, irregularidades financeiras, retaliações. Ajudá-los a documentar, a se proteger legalmente, a conhecer seus direitos. Fiz uma pausa, tomando um gole do meu chá. Na verdade, vim te fazer uma proposta. Parceria? Exato. Você com a parte jurídica, eu com a técnica. Podemos criar um espaço seguro para pessoas que querem fazer a coisa certa, mas não sabem como ou têm medo das consequências. O sorriso de Cláudia se alargou. Conte comigo. Na sexta-feira, exatamente uma semana após minha demissão, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto de Eduardo limpando sua mesa, caixas de papelão empilhadas ao seu lado. A imagem tinha sido enviada por Sandra, a secretária do conselho, com uma única palavra: justiça. No fim de semana, dediquei-me a organizar meu novo escritório. Um espaço pequeno, mas acolhedor no bairro do Batel. Nas paredes, além dos diplomas e certificações, pendurei uma única foto. Eu, aos 25 anos, no meu primeiro dia na Tech Solutions, sorrindo timidamente com meu blazer preto recém-comprado. Olhando para aquela jovem Érica, tão ansiosa para se encaixar, tão determinada a não fazer ondas, senti uma mistura de ternura e melancolia. Queria poder voltar no tempo e dizer a ela que sua força não estava em guardar segredos, mas em ter a coragem de revelá-los quando necessário. Na segunda-feira seguinte, atendi minha primeira cliente. Uma analista financeira de 28 anos, tremendo de nervoso enquanto me mostrava planilhas suspeitas em seu notebook. Vi nos olhos dela o mesmo medo que conheci tão bem. O medo de falar, o medo de ficar em silêncio, o medo de escolher entre o certo e o seguro. Você não está sozinha, disse a ela, servindo uma xícara de chá de camomila. E mais importante, você não precisa esperar 17 anos para fazer a coisa certa. Quando ela saiu, mais confiante e com um plano de ação em mãos, fiquei alguns momentos observando a cidade pela janela do escritório. Lá fora, Curitiba continuava sua rotina. Executivos correndo para reuniões, carros buzinando no trânsito, prédios espelhados refletindo o céu que ameaçava chuva. Mas algo tinha mudado. Não a cidade, não o sistema. Mas eu, a especialista em segurança de dados que protegia segredos corporativos, tinha se transformado em alguém que ajudava outros a revelarem suas verdades. Meu celular vibrou, mais uma mensagem no LinkedIn. Desta vez, era de Eduardo. Você vai se arrepender disso. Sorri, bloqueei seu perfil e voltei ao trabalho. Havia outras histórias para ouvir, outras verdades para proteger, outros segredos que precisavam vir à luz. Porque algumas vezes descobrimos que nossa verdadeira vocação não é guardar segredos, mas sim libertar aqueles que estão presos a eles. E nessa nova missão, finalmente, eu me sentia em paz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.